Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Eles começaram a ser utilizados pelo homem na pré-história, mais precisamente no período paleolítico, conhecido também como a Idade da Pedra Lascada. Isso há mais ou menos 500 mil anos antes de Cristo. Usados para nomear períodos históricos, os minerais são o alicerce da civilização. Eles estão presentes em nosso cotidiano e têm grande importância na nossa vida diária. Com o desenvolvimento da tecnologia, o mineral ganhou destaque nas últimas décadas. O nióbio, presente em grande quantidade nessa mina aqui, ó. É a maior reserva mundial e faz parte do complexo carbonatítico do Barreiro. Estamos em Araxá, Minas Gerais. O Brasil, gente, produz cerca de 90% de todo o nióbio mundial. E sabe quem é que descobriu todo esse tesouro aqui? Djalma Guimarães, um dos maiores cientistas brasileiros e o nosso personagem do Globo Ciência de hoje. Você já parou para imaginar como é que seria o mundo sem aviões a jato, foguetes, câmeras ou aparelhos de ressonância magnética? Pois nada disso existiria se não fosse isso aqui, ó, o nióbio. Na verdade, isso que vocês estão vendo aqui é o ferro nióbio, que é um produto beneficiado, porque o mineral nióbio, ele é encontrado, por incrível que pareça, aqui, ó, na Terra, nesse depósito de minério. Quando começou a corrida espacial, na década de 50 do século passado, a oferta do nióbio era limitada e o preço era muito alto. E foi exatamente nessa época que Djalma Guimarães descobriu essa jazida aqui. A gente vai agora conversar com um especialista. Quem está comigo é o geólogo Bruno Riffel. O que é o nióbio, né? Quais são as aplicações dele? O nióbio tem três características principais. Uma delas é a reatividade. O nióbio tem uma afinidade pelo carbono. Se um produto de nióbio for adicionado ao aço em apenas 300 gramas numa tonelada, esse aço se tornará um aço de uma melhor qualidade. Vai aumentar a tenacidade, a resistência mecânica, a soldabilidade e a moldabilidade. Isso significa que uma chapa sendo usada num automóvel vai torná-lo mais leve. Sendo mais leve, vai consumir menos combustível e vai emitir menos gases do efeito estufa. Deixa eu ver aqui, Bruno. É lindo, né? Esse é o ferro nióbio, um importante produto de nióbio. Representa dominantemente a demanda atual de nióbio na indústria siderúrgica. E qual seria a segunda propriedade do nióbio? A segunda propriedade do nióbio é a seguinte: ele tem um alto ponto de fusão, 2.468 graus Celsius. Elevadíssimo, né? Elevadíssimo. Ele é chamado metal refratário, metal de transição. Sendo assim, ele pode ser utilizado em materiais que requeiram alta resistência mecânica em altas temperaturas. O que, por exemplo? Palhetas de rotores de turbinas movidas a diesel, por exemplo. De avião. Ou de avião, turbinas do 767. Então, quer dizer, ali a temperatura é altíssima, que tem muita combustão, exige uma então resistência seria um material especial. resistente. Perfeito. A isso. E qual seria a terceira propriedade? A terceira propriedade do nióbio tem relação com a supercondutividade. O nióbio é supercondutor a menos de 270 graus Celsius negativos. Como assim? É uma aplicação bastante relevante, por exemplo, para aceleradores de partículas. Esses aceleradores de partículas, eles têm uma função, uma pretensão de avaliar as origens do universo de um lado acadêmico e de um lado pragmático, buscar novas fontes de energia para o novo milênio. Bruno, como é que é o processo de transformação do nióbio? Nós retiramos o minério aqui da mina, que é essa terra marrom, friável, de fácil lavra, de fácil retirada, não se usa explosivos. E na unidade de concentração, nós separamos o mineral de interesse, que é o mineral que tem o nióbio. Só para deixar claro para vocês, é o seguinte: a Terra tem um minério, né? A Terra tem um mineral. O mineral minério. E dentro desse mineral existem vários minérios. E aí vocês vão tirar o minério de interesse, que seria o nióbio. O minério de interesse, que é o nióbio. E aí?
Isso se faz na unidade de concentração. Depois disso, esse concentrado ele é limpo de impurezas indesejáveis da indústria siderúrgica. O que, por exemplo, que é indesejável? Fósforo, né? E após esse momento, ele é associado com alumínio em pó metálico e através de uma redução aluminotérmica se produz o ferro-nióbio, que é esse material que você tem nas suas mãos. A descoberta dessa jazida por Djalma Guimarães na época, o que isso representou para o Brasil? Eu acredito que a possibilidade do país se tornar soberano na tecnologia do nióbio e na produção, né? Esse fato se tornou realidade a partir de 61, quando se iniciou a produção, e se investiu muito em pesquisa e desenvolvimento. Muitas inovações tecnológicas foram evidenciadas a partir desse momento. Eu estou olhando o óculos do senhor e eu li que óculos também, quer dizer, a lente de óculos é feita de nióbio. É verdade? Nem toda lente, mas lentes especiais, lentes de microscópios, lentes de câmeras fotográficas podem ter óxido de nióbio em até 30%. Por quê? Porque o óxido de nióbio adicionado a vidros especiais gera um alto índice de refração. Eu queria dar um exemplo muito interessante. O telescópio Hubble, quando foi lançado, há cerca de 15 anos, teve um problema de astigmatismo. Ele não tirava as fotos do universo como o mundo desejava quando foi lançado. E uma camada de óxido de nióbio serviu como uma lente de contato, corrigindo esse equipamento e gerando imagens fabulosas do universo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Essas descobertas aqui em Araxá deram projeção nacional e internacional a Djalma Guimarães, que recebeu até o título de o Príncipe dos Geólogos. Sabe quem é que o chamou assim? Madame Curie, conhecida como a precursora da radioatividade e a primeira pessoa a receber o Prêmio Nobel 2 vezes. Em 1903, o Prêmio Nobel de Física, e em 1911, o de Química. Não é pouca coisa não, hein? Djalma Guimarães nasceu em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Santa Luzia. Formou-se em Engenharia de Minas, na Escola de Minas de Ouro Preto, e tem até um museu de mineralogia em Belo Horizonte que recebeu o nome dele. Como não podia deixar de ser, a gente vai visitar. Vamos lá. Esse prédio aqui em Belo Horizonte é conhecido como Edifício Rainha da Sucata. E é aqui que funciona o Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães. Vamos conferir? Então vem. Quem vai conversar comigo é o geólogo João Henrique Grossi Sade. Ele é professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e foi aluno de Djalma Guimarães. Como é que ele era? Era um homem afável, extremamente elegante. Nos verões ele usava ternos brancos de linho. O trabalho dele era todo desenvolvido com apoio de laboratório, que ele fazia muita questão de ter dados, né? E não era um homem de campo. Ele era realmente um cientista ligado a pensar. Esse é o maior mérito do Djalma. Qual a importância de Djalma e das suas descobertas para a ciência no Brasil? Nós tínhamos um cientista que emparelhava um conhecimento com os cientistas europeus e estava divulgando ideias que também estavam sendo divulgadas na Europa. Por exemplo, a ideia da formação, do processo de formação de granitos, né? Ele montou um esquema sempre baseado em conhecimento de microscópio, conhecimento de química de rochas, para montar, né, as ideias. A mesma coisa que os europeus estavam fazendo. E em termos econômicos, né, o que as descobertas de Djalma Guimarães trouxeram de benefícios para o nosso país? Veja, nós não tínhamos fosfato. Nós importávamos todo o fosfato que usávamos. E a produção agrícola brasileira era muito pequena, muito pequena. Os métodos ainda primitivos, né, de produção de alimentos. A descoberta do fosfato
num desses complexos que ele fez em 44, 45, mudou completamente a perspectiva em relação à produção de bens agrícolas no país. Professor, muito obrigado pela entrevista. E agora a gente vai conhecer, aqui dentro do museu, o Memorial de Djalma Guimarães. Aqui no Memorial de Djalma Guimarães tem vários objetos pertencentes ao nosso homenageado, dentre eles o diploma, né, que na época a nomenclatura era Engenheiro de Minas e Civil, lá da Escola de Minas de Ouro Preto, o quadro de formatura de Djalma Guimarães e a máquina de escrever, que fazia parte do cotidiano de trabalho dele. Quem está comigo aqui é um dos filhos dele, Luiz Raul Guimarães, e um dos netos, Milton Guimarães Bueno do Prado. Como é que era Djalma Guimarães em família? Eu poderia dizer que ele era muito terno e atendia sempre que podia as perguntas que nós fazíamos. Eu me lembro de eu jovem ainda, com 12, 13, 14 anos, eu sentava ao lado do microscópio que eu ficava no chão sentado, era uma mesa baixa em que ele usava o microscópio e nós conversávamos ao mesmo tempo que ele trabalhava no microscópio. Entretanto, ele era também muito carinhoso. Posso lembrar de um fato que ocorreu com minha filha, neta dele, Susana, que na época devia ter 12 anos. Foi quando Aldrin esteve na Lua e trouxe amostras. Essa amostra do astronauta foi distribuída em várias partes do mundo para estudo. E o Geological Survey americano mandou para meu pai um pedaço de amostra mineral, que meu pai preparou em lâmina e fez o estudo petrográfico. Ele chamou minha filha no escritório e falou com ela: Susana, põe a mão para frente. Ela pôs a mão, ele colocou a pedra e falou com ela: quando você tiver filhos e netos, você pode dizer que você carregou na palma da mão uma pedra da Lua que custou milhões de dólares. Esse é um fato que ocorreu. Ele fez isso com vários dos netos. Ele sempre colocava o pozinho da Lua e falava: você segurou um pedaço da Lua na mão. Ele tinha esse lado. Ele era um sujeito bem-humorado. Ele sempre foi um sujeito que gostava muito de piada. E ele gostava de animar as pessoas quando iam na casa dele. E realmente ele era um papo agradável. Milton, qual a lembrança que você tem do seu avô? Eu guardo muitas lembranças. Eu sou geólogo e eu me tornei geólogo. Foi totalmente por influência dele. Isso não há dúvida, porque eu sempre ia nos locais de serviço dele, no BNPM, na CPRM, e eu me lembro, desde pequenininho, ele me apresentava aos colegas, aos amigos, como o neto dele, que esse meu neto vai fazer geologia, ele vai ser geólogo. Então, assim, isso aí, à medida que eu fui crescendo, aquilo ali ficou enraizado no meu inconsciente e eu acabei virando geólogo mesmo. E o senhor, seu Luiz, tem alguma história curiosa sobre o seu pai para contar pra gente? Tenho. Uma muito interessante é quando eu tinha provavelmente 15, 16 anos, houve um jantar lá em casa, quando ele recebeu um grupo de alemães que ele estava negociando equipamento para a mina de Juca Vieira. E nessa conversa, eles dirigindo aos alemães falaram: olha, vocês devem estar preparando algo muito estrondoso. Isso é por volta de 1937, 38. Então ele disse: não há nada, a Alemanha não está com nenhuma previsão. Eu falei: não, olha, vocês estão comprando um excesso de cristais de rocha e um excesso de tungstênio através de Portugal. Ninguém compra essa quantidade de minerais simplesmente para fazer oscilador de rádio, que era que usava na época os cristais de rocha cortada. Então, se vocês estão preparando para uma guerra, eu disse: não, professor, não existe nada disso, nada disso. Em 1939 não deu outra, foi o início da guerra que está prevendo. Seu Luiz, Milton, muito obrigado pela entrevista, pelo Obrigado bate-papo a você. com você.
Depois de conhecer a história de Djalma Guimarães, eu estou curioso para saber como as descobertas dele influenciaram o desenvolvimento da ciência no Brasil. Mas isso eu vou fazer daqui a pouquinho. Você vai ver também que rumos que a geologia vai tomar em função das mudanças climáticas. É só o tempo de eu tomar um cafezinho e eu já volto. Djalma Guimarães, o nosso personagem do Globo Ciência de hoje, gostava tanto do seu trabalho com as rochas que um dos seus primos, o geólogo Manuel Teixeira da Costa, usou Manuel Bandeira para descrevê-lo. O laboratório de Djalma Guimarães foi sempre para ele aquela passárgada do poeta, a cuja beira do rio as rochas vinham lhe contar as histórias. A vida profissional de Djalma foi totalmente dedicada à geologia. Ele publicou mais de 200 trabalhos na área de geociências. Foi professor e colaborou na criação dos cursos de geologia e de instituições de pesquisa. A principal ferramenta de trabalho de Djalma Guimarães era o microscópio, com o qual descrevia as rochas e as suas fases minerais. Quem está comigo é a diretora do Museu de Mineralogia, Vitória Régia Pérez Marciano. Ela é professora aposentada de Mineralogia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. É verdade que o professor Djalma Guimarães chegava até a levar o microscópio para casa para trabalhar? Olha, em uma ocasião eu sei que sim. Quando, no final já da vida dele, ele ficou hospitalizado e achou muito monótono e pediu que levasse as lâminas e o microscópio para que ele pudesse analisar. Como é que é feito o trabalho de análise de uma rocha no laboratório? A análise de uma rocha ela se dá em duas etapas, né? Uma macroscópica, com auxílio no máximo de uma lente, uma lupa de 10 aumentos, e posteriormente uma microscópica, né, para uma identificação mais precisa dos minerais que compõem a rocha, de todos os constituintes, às vezes vidro, vulcânico, né, fósseis, etc. Eu tive uma curiosidade, né? Porque a gente falou aqui de microscópio, de visão macroscópica e microscópio. Então vamos analisar aqui, tendo aqui como base microscópios, lâminas e rochas. Explica pra gente. Olha só, um fragmento de uma rocha, né, um pedaço de uma rocha, cerrado, onde se vê cristais maiores e uma matriz homogênea. Os cristais maiores, eles são formados ainda na ascensão do magma no cone vulcânico, né? E a matriz é formada logo que derrama. O magma se derrama e cristaliza rapidamente. Então, há necessidade de se fatiar essa rocha, né, produzindo fatias mais finas. Essas fatias são adequadas em cima de uma lâmina, coladas com uma resina, e depois desgastada no esmeril. Como se pulverizasse essa rocha? Não, esfarelasse? Não, ela fica fina, fica como uma tá. lâmina, uma fatia de salame, vamos dizer assim. Beleza. É bem fininha, com alguns microns, né? Então a espessura dela é padronizada internacionalmente, porque o quartzo é o padrão. Então com isso, depois que ela fica bem fininha, cola-se uma lamínula, que é um pedacinho de vidro mais fininho por cima, e vamos ter, então, essa imagem aqui, ó, certo? Você daí consegue ver até macroscopicamente ainda. Ai. Quer dizer, seria a reprodução disso aqui, né? É, essa reprodução. Você está vendo os numa grãos espessura muito micro. fino, porque quando você vê aqui a espessura, você tem a lamínula, a lâmina, e aqui no meio está a fatia de rocha, né? Muito fininha. E aí, tendo esse material, já vai para cá, para o microscópio? Isso. E a análise ao microscópio, ela pode ser efetuada em várias etapas. Ela pode não, ela tem que ser feita em várias etapas. Porque primeiro analisa-se a luz natural, quer dizer, sem polarizadores em campo. Muito obrigado pela entrevista. Qual será o futuro da geologia, hein? As respostas a gente vai buscar no Ouro Preto. Chegamos a Ouro Preto e aqui é o prédio da Escola de Minas, onde Djalma Guimarães estudou. Vem cá.
Quem vai conversar comigo é Fernando Flecha Alckmin, ele é engenheiro geólogo, doutor em Ciências da Terra pela Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha, é professor e foi aluno aqui da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Professor, o que mudou na área da geologia desde Djalma Guimarães? Olha, muita coisa mudou, mas uma mudança substancial foi que, justamente quando falecia o Djalma em 1973, o mundo tomava conhecimento de uma teoria para a Terra que até então não existia. A geologia não tinha uma teoria que fosse capaz de explicar todos os fenômenos que a gente observa no nosso planeta. Professor, como é que está a geologia hoje aqui no Brasil? A geologia que é praticada, que é feita no Brasil, quer dizer, que é produzida no Brasil, é comparável à que é feita em todo lugar do mundo. O Brasil existem muitos centros, né, de produção de ciências de primeira qualidade. E o desenvolvimento da tecnologia, né, interfere na área da geologia? Em grande escala, em grande massa, porque você imagina, hoje está nas notícias do dia a dia, fala-se sobre um negócio chamado pré-sal, né, as descobertas de grandes depósitos de petróleo, né, numa unidade chamada pré-sal. O que significa isso, na verdade? Esse nome é até um nome bem geológico, né? Na verdade, a gente deveria falar isso abaixo do sal, porque tem uma camada de sal na costa, na costa do Brasil, na margem brasileira, em grandes profundidades aí até da ordem de 10, 12 quilômetros, né? E como é que nós acessamos essa informação? Como é que eu sei, por exemplo, que lá, né, existe petróleo nessas profundidades? Através de uma ferramenta. Nós temos conhecimento somente indireto disso. E quem nos possibilita é a instrumentação geofísica. Eu tenho instrumentos que me permitem fazer uma imagem, né, com detalhes dessas profundidades, da constituição rochosa desses setores. É possível saber de que material que está lá, como é que ele é constituído e até se ele tem ou não possibilidade de ter, né, petróleo, de armazenar petróleo, né? E quem possibilita isso é justamente o avanço tecnológico que melhora as ferramentas que nós temos para investigar a Terra. Professor, como o agravamento, né, dos problemas ambientais interfere no estudo da geologia? Bom, até um tempo atrás, nos anos 70, vamos referir novamente ao ano quando 73, que Djalma Guimarães faleceu, quando você fazia, por exemplo, o planejamento de uma mina, de uma indústria, né, não era introduzido no planejamento considerações sobre o meio ambiente. Isso era somente muito pouco considerado, né? De lá para cá, as coisas, a nossa ação no planeta se tornou de tal monta que nós temos que considerar, né, as intervenções que o homem faz no planeta em todas as nossas ações, no planejamento de uma barragem, no planejamento de um estabelecimento de uma indústria, na expansão de uma cidade. E tudo isso foi incorporado hoje na formação do geólogo. Fernando, quais são os desafios, né, da geologia? Olha, a geologia tem enormes desafios. Um grande dentre eles, é justamente a previsibilidade de acidentes naturais, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios. Será que nós vamos chegar um dia a ter a capacidade de prever que vai acontecer um terremoto? Isso é impossível fazer hoje. Nós temos áreas enormes, né, que são habitadas e que estão em áreas de grande risco sísmico, né? E que nós não conseguimos, não há ferramentas que me permitem prever quando é que vai acontecer um sismo, por exemplo, na região lá da Califórnia, nos Estados Unidos, densamente povoada, e que é uma região ativa geologicamente, onde é que tem muitos terremotos. Outros desafios é justamente a interação da geologia com o meio ambiente, e a geologia e a sustentabilidade das ações humanas, né? Então o geólogo tem um papel muito importante nisso, que se ele for capaz de descrever muito bem e saber muito bem a respeito das matérias minerais que nós usamos para o consumo, ele tem capacidade de fazer uma extração desses materiais, influir na extração e fazê-la de uma forma controlada para que ela tenha uma sobrevivência muito grande e o melhor aproveitamento dela quando ela é beneficiada para gerar um produto qualquer.
Então, na base de tudo isso está a ação do geólogo. E muito obrigado pela entrevista. Djalma Guimarães foi um dos precursores da geologia no Brasil. Além das suas contribuições científicas, ele foi de extrema importância para a geologia econômica, que trata da detecção e exploração de recursos minerais e energéticos. Aliás, o potencial do Brasil nessa área é muito alto, junto com o Canadá e a Austrália. Mas aqui, a pesquisa de campo foi negligenciada durante algum tempo, sobretudo entre o final dos anos 80 e o ano de 2003. Só para vocês terem um parâmetro, o Canadá investe 7 vezes mais que o Brasil e a Austrália 5 vezes mais. E investir em pesquisas é fundamental para a transformação dos recursos minerais em algo útil para a sociedade. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!